Vamos lá. Então é o seguinte, eu tenho o conjunto A, ele vai de menos 4 a 2. O conjunto A vai de menos 4 a 2. Isso daqui significa que a bolinha é fechada, ou seja, o menos 4 faz parte do conjunto? Menos 4. Menos 3 faz parte? Menos 3, menos 2, menos 1. 0, 1 e 2. O 2 faz parte do conjunto? Faz porque é fechado. Ok? Então, vamos projetar ele aqui na reta numérica. Menos 4, bolinha fechada, até o 2. São os extremos, bolinha fechada. Olha lá. Só isso. Então, ele vai do menos 4 até onde? O 2. Até o menos 2. Ou x pertence aos reais, tal que x tem que ser o que em relação ao menos 4? Menos 4, vou colocar o x aqui e o 2 aqui. Em relação ao menos 4, esses números são o quê? Maiores ou menores? Maiores. A bolinha fechada vai ser maior ou igual ou menor ou igual? Maior. Então, a leitura é da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, o que acontece? A boca do Pac-Man fica voltado para o X. Ficou claro? Sim. Em relação ao 2. Ok, então vamos lá. Em relação ao 2, esses números têm que ser maiores ou menores? Menor ou igual a 2. Ok, o conjunto B, olha lá. O conjunto B, ele fala o seguinte. B, ele fala que vai do 0, 1, 2, 3, 4. Mas olha aí, presta atenção. Aqui é para fora ou para dentro? O 0 entra na jogada? Não. Então o que ele está fazendo aqui? Olha lá. Tira ele daí. Ele não faz parte do conjunto B. Ele não faz parte do conjunto B. Se ele não faz parte do conjunto B, ele não entra na jogada. Ele não entra na jogada. Deixa eu voltar aqui. Meu irmão, o exercício é esse. Não o passado. Não o passado, é esse exercício. Então vamos lá. Ele vai de 0 a 4. Então as extremidades, quem são as extremidades? O 0 e o 4. Certo? O 0 é para fora. A bolinha é aberta ou fechada? Aberta. E o 4, aberto ou fechado? Fechado. Fechado, então vou preencher.
Não, porque consequentemente ele já faz parte do conjunto, então eu não preciso colocar a bolinha aqui. Eu já estou falando que aqui engloba o 1, o 2, o 3 e o 4. O 0 não entra na jogada. Então eu não preciso colocar a bolinha fechada aqui, ó, nem aqui. Porque consequentemente ele já faz parte. Então vamos lá, pessoal. Então, olha lá. Terminou, meu amigo? Ele vai de 0 ao 4. Ou seja, aberto, ok. Para fora. Fechado, ok. Para dentro. Ou X pertence aos reais, tal que X. Quais são as extremidades? Olha lá, o 0 e o 4. 0, X e 4. E aí o que acontece? A bolinha aberta ou fechada? Aberto. Então X tem que ser maior ou menor em relação ao 0? Maior. A boca do Pac-Man ela está voltada para o X ou para o 4? Para o X. Isso aí, meu irmão. Parabéns. Em relação ao 4, os possíveis valores para X, maior ou menor? X é menor. Menor. Ou igual. Igual. Igual porque a bola é frente. Ok, então satisfaz a condição. Então, os possíveis valores para X, dentro dessas condições que nós temos, o meu X tem que ser maior que 0. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor ou igual a 0. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal, do que eu passei para vocês? Ficou claro? Sim ou não? Então, isso aí, o que a senhora não está entendendo? Fazer essa conta. Então, vamos lá. Vou projetar o próximo e a senhora presta atenção no detalhe. Lembrando que a aula vai ser disponível lá no canal e depois a senhora precisa estar revendo todos esses conceitos, porque nós já estamos nas aulas anteriores estudando isso daí, então já tem vários vídeos que você pode estar vendo para aprimorar os seus conhecimentos. Maior do que o da esquerda e menor do que o da direita. Mas o que quer dizer isso aqui igual? Porque é fechado. Quando é fechado, ele entra na jogada. É maior ou igual, porque pode ser o 4 ou pode ser outro número. Né? Que nesse caso nós falamos, X é menor ou igual a 4. Eu posso falar assim, ó, meu X então, porque aqui são os possíveis valores para X. Então eu posso falar assim, ó, meu X é 4. Se eu posso colocar o 4 na jogada? Não sei. Aí vem aqui, ó, X é menor que 4, ou seja, 4 é menor que 4? Não. Ele é o quê? Igual. Então se ele não é menor, ele é igual. Ele satisfaz a condição. Se eu não coloco igual, consequentemente, meu X tem que ser menor que 4. Não pode ser 4. Coloca igual lá. União. Vamos lá, tudo bem. A senhora já explicou para ele, ok. União, ou seja, são todos os elementos que eu tenho em A e também tem em B, ou seja, os elementos comuns, tanto para A quanto para o B. Vamos olhar lá na reta, sempre comparando o A e o B. Sempre comparando o A e o B. Ok? O A, ou seja, menos 4, eu tenho na jogada? Então, união ele vai ter que ter. Também, olha lá, eu tenho A
não tem B, mas a união ele entra. Eu tenho em A, o zero, a bolinha, não preciso colocar a bolinha aqui, indica que ele faz parte do conjunto A. Mas o B eu não tenho. Como é união, ele vai entrar, como se tivesse bolinha aqui. Mas eu não vou colocar a bolinha, porque eu vou continuar. Tem em A, tem aqui também. Tem em B, mantém, olha lá. Tem em A, em B, então vai ficar a bolinha fechada aqui, ó. Bolinha fechada nas extremidades. Olha lá, a bolinha fechada nas extremidades. Silêncio. Silêncio. Ou seja, ele vai de menos 4 a 4. A bolinha fechada, a chave é para dentro ou para fora? Para dentro. Fechado para dentro ou para fora? Ou X pertence aos reais, tal que X tem que ser o quê? Maior ou igual? Maior ou igual a menos 4, menor ou Igual. igual a 4. Não, eu falei que aí não, meu irmão. Faz favor, puxa. Só a última. Aí atrapalha quem está lá no fundo. Faz favor, puxa. Por gentileza, meu irmão. Vamos lá, puxa aí pra mim. Agora eu quero que o conjunto de intersecção dos elementos. A intersecção, qual que é o conceito? Todos que já tem, eles colocam... Comum. Elemento comum em A e em B. Então vamos lá. Elemento comum. Olha lá. Esse é comum e esse é comum. Então aqui vai ser comum entre eles. Aqui não tem, não é comum. Aqui tem, mas aqui não tem, não é comum. Então olha lá, eu já sei que vai ser isso aqui. Agora só preciso resolver se a bolinha é aberta ou fechada. Aqui o zero ele não entra na jogada, certo? Ele não entra na jogada, ele entra na jogada do A, mas ele não entra na jogada do B. Então ele é comum aqui? Não, porque ele só tem A e não tem B. Então a bolinha aqui vai ser o quê? Aberto ou fechado? Aberto. Bolinha vai ser aberta. Aqui, eu tenho o 2 em A e tenho o 2 em B? Sim. Tem. Bolinha fechada em A, eu tenho 2 em A. Consequentemente, eu tenho 2 em B. Bolinha fechada. É isso. Intersecção. Porque aqui eu tenho em B, mas não tem em A. Ou seja, quais são meus extremos? O 0 e o 2. Bolinha aberta? Para dentro ou para fora? Para dentro. Vai continuar conversando, amigo? Eu vou colocar as duas lá fora para bater papo. Não tem ninguém conversando. E eu não estou vendo. Eu já falei. Mais uma vai sair as duas, tá? Pastor, ninguém tem aquela morte que você gosta da vez. Silêncio, meu irmão. Não vem ao caso, meu parceiro. A gente conversa isso daí um outro momento. Agora, vamos focar na aprendizagem. Por gentileza, meu irmão. Pastor, agora tu pode pensar pela boca do Pedro quando é o resultado, assim, a solução, se você for para a direita. Mas pode ser que você faz o inverso, mas você tem que saber fazer a leitura. Você pode colocar o menos 2 aqui, no caso ali, e o 4 positivo aqui. E aí vai ser o inverso. É por isso você precisa saber a leitura, tanto da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para não errar.
X pertence aos reais. Por que que X pertence aos reais? Porque todos os números são Reais. por isso. Entendi. Qualquer valor que eu atribuir para X, ele faz parte do conjunto real. Real. É X é real, filha. X pertence aos reais. Ai, cadê o T? Cadê o P? O X, o E é o símbolo de pertence, amiga. R, real. Isso daí ele explicou na prova, velho. Tu lembra a sétima questão Mas eu lá? achei que era share. Ah, ninguém liga. Parou. Sem graça. Quer tirar o foco? Não dá, né? Tem que ser maior. Isso, em relação ao zero, olha lá, bolinha aberta. Tem que ser maior. Então ele é Ô, Tem que ser maior. maior. Apenas maior. Porque como tá aberto, não pode ser igual. Perfeito. agora os dois tem que ser maior ou igual. Não, aí ele vem para a esquerda, ele está diminuindo. Então é menor ou... É menor ou igual. Olha lá as costas do Pac-Man. Quando eu falo menor, ele bate lá nas costas do Pac-Man. Certo? Então x é menor ou igual a 2. Ficou claro, sim ou não? Sim. A menos B. O que significa A menos B? É tudo que tem A que não tem B. São os elementos que eu tenho em A e não... Não tem B. Tu vai pegar o A e arrancar os iguais ao B. Os que tem A e o que não tem B. Mesma coisa. Então vamos lá. Só muda a forma. Aqui eu tenho um elemento em A. Eu não tenho em B, ó. Então eu já sei que isso daqui já consta na minha alternativa. Só que olha lá, o menos 4 ele entra na jogada de A? Sim, porque é bolinha fechada. Consequentemente eu vou fechar a bolinha aqui. Ok? Tenho em A, mas não tem em B. O zero tem em A? Sim. Tem em B? Sim. Olha o B, gente. A bolinha aberta ou fechada? No B, ó o B aqui, ó. Aqui, ó. O B aqui, ó. A bolinha aberta ou fechada? Aberta. Então quer dizer que não tem o zero no B. E eu quero o elemento que tem em A, mas não tem em B. O zero está em A? Sim. Ele está em B? Não. Então a bolinha vai ser aberta ou fechada? Fechada. Fechada. Eu tinha perguntado isso pro senhor. Esse é fechado? Então, eu perguntei isso pro senhor. Ele tá nos dois, vai contar ou não? Não, mas eu falei pro senhor trazer o caderno aqui. Então eu expliquei. Eu falei, Foi a única coisa. traz o caderno aqui Não foi a questão. para verificar. Se não, você fala uma coisa, eu penso uma coisa diferente e falo para você e tá errado. Então ele vai de menos 4 a 0. E a bolinha fechada, a chave vai para dentro ou vai para fora? Cadê? Onde? Pra dentro. Pra dentro. Pra dentro ou pra fora? E aí? Para dentro, bolinha fechando. Para dentro. O zero também entra na jogada. Ou X pertence aos reais. Tal que X tem que ser o que em relação a menos 4 e ao mesmo tempo 0. Isso, ó, voltando. Ela só fez isso só. É, para chamar atenção. Vamos parar? Vamos parar, né? Que essa dor de cabeça. Tá cheio. Vai ser ainda. Porque eu quero que me dá pé. Ele perdeu.
Aí tem que o Zé ele tinha mais. Aí o A é positivo. Ele tem um aporte o A tem um. Por causa disso. Vamos finalizar. Mas B não entra porque a não pode ser 0, mas um A não formado. Então tem que ser maior ou igual a menos 4 e ao mesmo tempo menor ou igual a 0. Agora eu quero os elementos que tem em B, olha lá, tem em B, é fechado? Então lá embaixo continua fechado. Agora vamos analisar aqui. Aqui eu tenho B, eu tenho A? Sim, então eu vou preencher aqui? Não, por quê? Porque eu quero apenas o elemento em B. E nesse caso tem tanto como B e o A. Ficou claro? Aberto. Claro como água. Ou seja, de 2 a 4, aberto para fora, fechado para dentro. Ou x pertence aos reais, tal que x tem que ser o que em relação a 2 e ao mesmo tempo em relação a 4? Tem que ser maior e igual. Maior e igual. O 2 Em relação ao 2 é só maior. Igual não, porque a bolinha é aberta. Menor ou igual. A única que eu errei foi A menos B. Dúvidas? Eu errei de besteira. Tudo bem, né? Ai, ai. Tem que ver maior Deus, acabou.